Então, como eu estava falando lá, o vídeo ficou um pouco grande, né? O próprio YouTube corta, né? Porque eu estou gravando direto aí no YouTube. Então, né, como eu estava terminando para vocês, o Holocausto é muito importante que a gente tenha isso em mente para que essa tragédia não se repita. Então, quando hoje, no século XXI, a gente fala, né, questão do racismo, né, preconceitos, né, muita violência, é para que coisas como essa não aconteçam novamente, porque todos nós somos seres humanos, né? Quando corta aqui, o sangue que sai é vermelho. Ninguém tem um sangue de outra cor, ninguém tem sangue azul, amarelo, ouro, prata. É vermelho que sai aqui. Então é sempre importante a gente lembrar, né, que o ser humano já foi capaz de escravizar milhares, né, de africanos. O ser humano já foi capaz de matar milhares de judeus. E o ser humano ainda é capaz de segregar pessoas por causa da condição social, por causa da cor da pele. Então, é sempre importante a gente ter isso em mente, que há apenas 80 anos atrás, o ser humano foi capaz de matar 6 milhões de semelhantes. E aí começa o fim, né, do Terceiro Reich. Né? Em abril de 45, Berlim foi cercada pelos aliados. Vale ressaltar que quem chegou primeiro lá em Berlim foi o Exército Vermelho, a União Soviética. Como o cinema não retrata, né? Não é interessante dos estadunidenses retratar essa participação vitoriosa da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Entra, né, o senso comum como os americanos, os grandes heróis, né, da Segunda Guerra Mundial, e não foi bem assim. Né? Em 30 de abril de 45, Hitler e sua esposa, né, Eva Braun, cometem suicídio. Eu botei ali entre aspas e aqui está uma interrogação, será? Então, aí, né, mais uma teoria da conspiração de uma possível fuga de Hitler, né, aqui para a América do Sul, mais precisamente para a Argentina. Né? Vale ressaltar que vários oficiais do Terceiro Reich, de fato, vieram parar na América do Sul, entre eles o médico da morte, né, o anjo da morte, Joseph Mengele, né, morreu aqui no Brasil na década de 70, viveu pacificamente aqui no interior de São Paulo. E aí nesse momento a Alemanha ela vai ser dividida em 4 zonas de ocupação. Vou mostrar aqui um mapa. Né? Então nós vamos ter aqui dividido entre a Grã-Bretanha, França e Estados Unidos e uma parte aqui dividida pertencente para a Alemanha. O que depois a gente vai ver numa próxima aula falado sobre Guerra Fria. Toda essa parte aqui vermelha se tornou a antiga Alemanha Oriental. E a capital também foi dividida, olha que curioso. A capital ficava na parte oriental, Berlim, e aí Berlim também foi dividida em 4 zonas. E aí mais tarde vai dar origem também a Berlim Oriental e Berlim Ocidental, quando surge o famoso Muro de Berlim. Veremos mais à frente. Então a Alemanha, dessa vez, pagou um peso extremamente, né, um peso pesado, não era redundância, mas pagou um peso doloroso, duro, né? Teve seu território dividido. Então a Alemanha ficou dividida até a década de 90, até, 19, até o final da década de 80, na verdade. Né? Em 91, em 89 há a queda do Muro de Berlim, e se eu não me engano em 91 há a unificação da Alemanha, mas ficaram divididas por um longo tempo. Famílias foram divididas, famílias foram proibidas de terem contato. E aí, enquanto a guerra terminava na Europa, no Pacífico a guerra continuava. Né? Ainda foram travadas várias guerras no Pacífico, né? Entre Estados Unidos e o Japão. Só que o Japão já estava praticamente arrasado, mas para, né, dar um golpe final e, na verdade, servir de grande propaganda, como eu falei para vocês, a União Soviética ela sai muito fortalecida da Segunda Guerra Mundial. Só que os Estados Unidos não poderia deixar isso passar simplesmente. Eu tenho que mostrar uma carta na manga para os soviéticos. E qual foi essa carta na manga? A bomba atômica. E eles escolheram 2 cidades no Japão, Hiroshima e Nagasaki, para demonstrar
o poder destrutivo desta arma, né? Em Hiroshima, 80 mil mortes imediatas, em Nagasaki, 40 mil, porque não jogaram quando o tempo estava muito ruim, então largaram a bomba numa área que não era tão habitada. Então vale a gente refletir que agora, quando vocês estiverem vendo essa aula, dia 6/8/1945, curiosamente é o dia em que se completa mais um triste aniversário sobre os efeitos da bomba atômica. E é aqui vai o meu respeito, 1 minuto de silêncio às vítimas da bomba atômica e de todos os outros horrores da guerra. É bom a gente refletir sobre isso, né, do que o ser humano é capaz, de coisas tão bonitas, belas, mas também de coisas tão horrorosas como isso aqui. Então, uma bomba levou o nome de Little Boy e Fat Man, então, pequeno garoto e homem gordo, né? Tradução livre aqui. Então, eu vou passar para vocês aqui um último videozinho para a gente refletir dos horrores da guerra, e vocês que são a nova geração, o mundo é de vocês. Façam um mundo melhor, façam um mundo melhor do que já foi, façam um mundo melhor do que é hoje. Deixa eu mostrar aqui o videozinho aqui, só um minuto. Aqui é uma música, né, que era de um grupo Secos e Molhados, né, que tinha como voz Ney Matogrosso, um grande intérprete da música brasileira, e o nome da música é A Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas temáticas. Pensem nas meninas cegas e desordadas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas caídas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem Então fica aqui o meu muito obrigado pela paciência de vocês. Sei que ficou um pouco longo, mas um tema desse não dá para ser resumido, não dá para fazer rápido. Queria muito que fosse de maneira presencial, mas que nesse 6 de agosto a gente pare e pense no que o ser humano é capaz de fazer de ruim
mas eu peço para vocês também refletirem sobre o que nós podemos fazer de bom. E é dessa reflexão que a gente possamos, né, começar a agir por um mundo melhor. E aí eu começo a mudar o mundo, mudando a mim mesmo, me tornando eu melhor, para que eu não cometa os erros que foram cometidos no passado. Muito obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus.